Bem, meus irmãos, estamos de volta com o nosso canal sobre escatologia, teologia sistemática, especificadamente sobre a matéria de Apocalipse. Nós estamos gravando esses vídeos de Apocalipse, que nós fazemos a chamada Semana do Fim, Semana Escatológica. A gente faz 7 estudos sobre o Apocalipse nas igrejas, intensivamente, tipo sexta-noite, sábado e domingo, mais ou menos assim. Fazemos em todas as igrejas da região, já fizemos nos Estados Unidos, já fizemos em São Paulo, já fizemos no Rio de Janeiro, em vários lugares. E estamos fazendo aqui em Lajinha, na igreja aqui. Então nós estamos aproveitando e gravando esses estudos. Nós falamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit e a Faculdade Teológica Bereshit. Sou pastor, professor Ilmar Sattler César, sou professor aqui da Escola Estadual do Estado de Minas Gerais há muitos anos, de 2 matérias, Sociologia e Geografia. Temos um seminário aqui desde 1992, formamos mais de 700 alunos já, com vários cursos, curso à distância e cursos presenciais. E estamos trabalhando agora teologia sistemática em vídeos para os alunos que estudam no modelo ensino à distância, poder ter essas aulas. Estamos hoje na aula de escatologia. Então vamos lá, já falamos na primeira aula sobre a autoria do Apocalipse, quem foi o autor, João filho de Zebedeu. Na segunda aula falamos da influência do Velho Testamento nos escritos joaninos. Terceira aula falamos dos números no Apocalipse, 7, e todos os números que aparecem ali e as suas influências dentro do contexto joanino. Hoje pretendemos falar sobre os vocábulos principais que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. Você já sabe que aquele estudioso alemão Robert Montgauber escreveu um livro, a Estatística das Palavras do Novo Testamento Grego, e ele contou 9.884 palavras gregas no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, né? Dessas palavras, uma grande parte dela é o conectivo E, mas tem muitas outras. Eu quero te dar agora alguma relação dessas palavras no português, não mais no grego. Na nossa versão Almeida Revista Atualizada e Almeida Revista Corrigida, as 2 principais vertentes de João Ferreira de Almeida no Brasil, quais são as palavras, os vocábulos que mais ocorrem nos textos? Então temos aqui o vocábulo que o aparece 317 vezes. O DE, 267, D. Os, é o artigo definido os, plural, 181 vezes. DA, 161 vezes. DO, que é o dó, 157. Si, 143. Em, 112. Com, 110. Para, 108. Dós, no plural, 104. Sobre, 103. 103 vezes. Deus, 90. Primeiro substantivo que parece é Deus, 92 vezes. Depois tem não, com 84. No, com 82. Sua, que é o demonstrativo, 81. E como, com 77 vezes. Depois aparece o substantivo terra, com 77 vezes. Então nós queremos falar mais sobre o como. A palavra como no grego é ros. Esse Apocalipse é o livro do como. Porque pensa bem, João está no ano 90. Ele está na ilha de Patmos. Uma ilha que era usada como penitenciária. Colocava-se os prisioneiros ali no tempo de Domiciano, imperador terrível para os cristãos. Promoveu grandes perseguições contra a igreja. Uma das piores, depois de Nero, foi as de Domiciano. E ali ele está naquele ambiente que não tem nada, ali é colocado para morrer. A pessoa, se escapasse, escapou. Muitos deles morriam. Ele fica ali durante um certo período, não sabe quanto tempo. Porque depois que Domiciano cai, Nerva, que é o próximo imperador, concede anistia, todo mundo regressa para os seus lares que tinham sido degradados, exilados e excomungados. Então, ele está vivendo naquele tempo, naquela época. O conhecimento dele, ele é da área da pescaria, né? Ele não é um rabino, ele não tem grandes conhecimentos teológicos, ele se atém à área dele, da função dele, que é pescador. Ele estava consertando rede, né? Pedro e André pescando, e Tiago e João consertando rede com Zebedeu. Zebedeu era o pai de João, João, discípulo amado. Aquele que Jesus disse, se eu quiser que ele fique até que eu venha, e ele ficou mesmo até que venha. Ele viu Jesus
humano, viu Jesus glorificado depois da ressurreição e viu Jesus glorificado no Apocalipse com os seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, da sua boca uma espada aguda saía, seus cabelos brancos como a neve e tal. Então tudo que ele via, que ele entendia, ele usava a palavrinha como. Então ele fazia assim como tal. Vinha assim como tal, porque ele não entendia, né? Como é que você vai saber naquele século I, no ano 90, o que está acontecendo, aquelas coisas que ele via, ele não entendia aquilo. Ele não sabia como descrever aquelas coisas, que fugia ao vocabulário dele, né? E no meio dos 7 castiçais vinha um como, semelhante ao Filho do Homem. Como, né? O capítulo 1, versículo 13 tem como, versículo 15. E os seus pés como latão reluzente. Né? Capítulo 2, versículo 18. Vamos ver 2,18. E o anjo da igreja de Tiatira escreve, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. O olho não era fogo, uma chama de fogo, era como a chama de fogo. Capítulo 4, versículo 3, 2 vezes. Na aparência, o que estava sentado no trono era semelhante à pedra de jaspe, né? Semelhante à esmeralda. Junto com a palavrinha como, tem a palavrinha homóios. Homóios quer dizer semelhante. E ela ocorre também 22 vezes no Apocalipse. A palavrinha homóios. E a palavrinha como 63 vezes. Esse que eu estou citando aqui é do semelhante. Capítulo 1, 3, 13, 15. Capítulo 1, versículo 13 e versículo 15. Capítulo 2, versículo 18. Capítulo 4, versículo 3, 2 vezes. Versículo 6, versículo 7, 3 vezes. Capítulo 9, versículo 7, 2 vezes. Versículo 10, versículo 19. Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 13, versículo 2, versículo 4 e versículo 11. Capítulo 14, versículo 14. Capítulo 16, versículo 13. Capítulo 18, versículo 18. Capítulo 21, versículo 11 e 18. Nesses aqui, essas 22 ocorrências, é semelhante. Semelhante é que parece. Ele via as coisas e não sabia o que era, porque o tempo dele é aquele ali, mas viu umas coisas que ele não entende o que é. Aí ele assemelha com o que ele entende. Vamos agora ver a palavrinha hos, que é como mesmo, que aparece 407 vezes no Novo Testamento e 63 vezes, mais quase 20%, né, aqui no livro de Apocalipse. Vamos começar por Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Fui arrebatado em espírito do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. A voz era tão forte, tão audível, que ele falou que era como de trombeta. Ele não era, mas não era trombeta. Capítulo 1, versículo 14, 2 vezes, versículo 15, 2 vezes, versículo 16 e 17. Capítulo 2, versículo 18, 24, 22 e 28. Capítulo 3, no versículo 3 e no versículo 21. Capítulo 4, no versículo 1 e no versículo 7. Capítulo 5, no versículo 6. Capítulo 6 aparece no versículo 1, no 11, no versículo 12 2 vezes, no 13 e no 14. O capítulo 8 aparece no versículo 1, no 8 e no 10. No capítulo 9 tem no versículo 2, no 3, no 5, no 7 2 vezes, nos 8 2 vezes, no 9 2 vezes e no 17. No capítulo 10 aparece 2 vezes no primeiro versículo, uma no versículo 7, uma no versículo 9 e no versículo 10. Capítulo 12, no versículo 15 tem a palavrinha como. Capítulo 13, 2 vezes no versículo 2, uma no 3 e uma no 11. Capítulo 14, 2 vezes no versículo 2. Capítulo 15, no versículo 1. Capítulo 16, no versículo 3, no 15 e no 21. Capítulo 17, no versículo 12. Capítulo 18, no versículo 6 e 24. Ou 21. Capítulo 19, 3 vezes no versículo 6. Capítulo 20, versículo 8. Capítulo 21, no versículo 2, no versículo 11 e no versículo 21. E no último capítulo, que é o capítulo 22, eu vou ler aqui, aparece no versículo 1, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro, como cristal. Né? Como cristal, parece, era tão claro que parecia cristal. E no versículo 12, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Esse versículo 12 aqui não está batendo não, né? O como aqui não. Aqui não tem nada como nisso aqui. Aqui deve ter algum erro aqui, que depois nós temos que checar e verificar. Porque no 12 aqui não deu não. Mas então está aí. Essas são as ocorrências das principais palavras. Também a palavrinha mega aparece muitas vezes, mais de 70 vezes. Né? Grande, a palavra megas no grego quer dizer grande. 72 vezes a palavra megas grande. Então tá aí as ocorrências principais dos vocábulos
principalmente o como, o semelhante e o grande, que são os vocábulos que mais aparecem aí, depois o 7 com 54 ocorrências. Vamos ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.